Quem é aspirante a escritor e quer dar os primeiros passos no universo literário, escrevendo contos ou romances, precisa compreender os elementos da narrativa. Trata-se de itens que devem ser levados em consideração ao contar uma história, já que possibilitam o relato dos acontecimentos e a compreensão do leitor. Para que você entenda mais sobre o assunto e possa desenvolver um texto ainda mais rico em suas produções literárias, explicarei neste vídeo os principais elementos da narrativa. Fique aqui até o final desse vídeo. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. O espaço é o nome dado ao local em que a narrativa se desenvolve. Ele pode ser tanto físico quanto psicológico, sendo que no primeiro caso é representado o lugar onde a história se passa, como uma cidade, uma casa, um estabelecimento comercial. Por sua vez, o espaço psicológico é um ambiente criado individualmente pelos personagens, nos casos em que a história é baseada em pensamentos abstratos ou narrações de sentimentos. O espaço também é o responsável pela classificação de uma literatura em regionalista ou regional. Uma obra regionalista é aquela que descreve o espaço exaltando as suas características. Já a literatura regional não descreve o espaço em que a história se passa, mas está relacionada ao local de abrangência geográfica da obra. O tempo nada mais é do que o período em que uma história se passa. Desse modo, ele pode ser cronológico ou psicológico. No primeiro caso, os acontecimentos ocorrem de uma forma linear, com a história se desenvolvendo cronologicamente, conforme o passar do tempo. No caso do tempo psicológico, são adotados recursos que envolvem o passado e o futuro dos acontecimentos ao longo das páginas. Um bom exemplo disso são os flashbacks, trechos das obras em que são explicadas situações anteriores ao tempo presente da história, de forma estratégica para que o leitor tenha um melhor entendimento do que está acontecendo. Os personagens são as entidades sobre as quais a história se passa. Eles podem ser pessoas, animais, objetos, entre outros itens, de acordo com a criatividade e a vontade do autor. Isso porque na literatura fantástica ou maravilhosa, seres inanimados ou sem o poder da fala também podem ter vida, convivendo e interagindo entre eles ou com as pessoas. Quando um personagem é o centro de uma obra, ele é chamado de protagonista. Já os que não são os principais, mas têm grande destaque, recebem a nomenclatura de coadjuvantes. Também conhecido como foco narrativo, o narrador é a voz do texto, ou seja, quem conta a história. Ele pode ser classificado em 3 tipos: narrador, personagem, quando um personagem da trama conta a história; narrador observador, quando alguém relata uma história que observou por sua ótica; e narrador onisciente, é aquele que a história é narrada em primeira ou terceira pessoa, demonstrando, então, todo o conhecimento sobre os acontecimentos e não apenas sobre uma única ótica. Entender sobre os elementos da narrativa é indispensável para os autores que precisam aplicá-los a seus textos, de modo que eles tenham qualidade e sejam completos para o leitor. Esperamos que você tenha conseguido aprender mais sobre o assunto e que isso possa contribuir com as suas produções literárias. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Se você deseja receber o livro Transformando Suas Ideias em Livros, gratuitamente, basta ir à descrição desse vídeo e fazer o seu download. Um beijo no coração
e até o nosso próximo encontro.